Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Elcaná. Hoje estamos aqui no Bambuzal, também chamado Monte, localizado entre os municípios de Suzano e Itacoaquecetuba, aqui em São Paulo. É um local, uma área particular, não é pública, mas que as denominações neopentecostais vêm em grande número aqui fazer seus momentos de oração. Nós vimos conferir esses momentos, filmar alguns, conversar com algumas pessoas, inclusive alguns que já estão praticamente morando nesse espaço, entender o que as motiva a virem nesse local para, teoricamente, falar com Deus. Vamos partir de dois princípios. Primeiro, da presença de Deus em um ambiente silencioso. Deus que se faz presente na brisa suave, na sarça que queima tranquilamente, sem se consumir. De Deus que se deixa ouvir nas mais diversas experiências do homem. Mas também na oração de Jesus Cristo, orando ao Pai antes de ser preso, pedindo para que todos fossem um, para que nele todos sejam um. Então essas são as duas narrativas de que nós vamos partir para entender todo esse contexto aqui. Antecipo, em um ambiente muito bonito, muito verde, que chama não ao barulho, mas que nos convida ao silêncio interior, profundo, onde podemos sentir a natureza, ouvir o canto dos pássaros e ouvir a nossa própria voz, ouvindo a voz de Deus no silêncio que fazemos. Então sejam bem-vindos nessa pequena experiência de fé aqui no Bambuzal Monte, em Suzano e Itaquá. Vamos fazer essa experiência juntos, entender o silêncio que nos convida a ouvir a voz de Deus. Bom, estamos aqui no ponto central do monte, o Grande Bambuzal, como eu já disse, um lugar muito bonito e que reúne grupos diversos de diversas igrejas neopentecostais. Nós presenciamos um pequeno culto antes dessa filmagem, que não nos foi permitido divulgar, mas o interessante é que a metodologia utilizada, o discurso utilizado, mesmo aqui onde se vem para orar, é aquele discurso do ataque, do discurso da chamada idolatria, do discurso da fuga daquilo que é do mundo. E a gente vê que tem muito pouco de cristão nessas atitudes, infelizmente. Primeiro que a gente vê grupos diversos, separados por alguns metros quadrados. E se a gente olha o núcleo de todos esses grupos, é Jesus Cristo. Ele devia ser o elo de união entre todas essas denominações.
No entanto, ele acaba sendo a bomba que divide todos, porque cada um fala a sua própria língua, cada um usa a sua própria metodologia, cada um faz sua oração individual, cada um mais alto que o outro, e no fundo a gente sempre vê o ataque àquele que crê diferente. Se a gente olha o contexto mundial, nós vamos ver as grandes religiões. Eu não estou falando aqui de pequenos grupos neopentecostais nem das seitas, que temos muitas no Brasil, mas estamos falando das grandes religiões. Elas creem no mesmo Deus de modo diferente e não raras às vezes fazem guerras entre si ou matam em nome de Deus. Se a gente traz isso para o Brasil e para a nossa realidade, Suzano, São Paulo, nós vamos ver pequenas comunidades intituladas cristãs falando em nome de Deus, mas condenando o outro em nome deste próprio Deus. Porque esse outro usa roupa curta, porque esse outro ora diferente, porque esse outro crê em Maria, porque esse outro é católico, porque esse outro é no grupo que pensa diferente do dele, porque esse outro não lê a Bíblia como ele lê, porque esse outro não ora como ele ora, porque esse outro não fala em língua, porque esse outro crê em Jesus, mas não crê como ele quer que o outro creia. Então o Jesus que une é o Jesus que divide. Então a pergunta que cabe muito nesse espaço, vocês veem ao fundo aqui uma placa, bem-vindos, filhos de Deus. Somos filhos afinal de que Deus? Se a gente lembra de Jesus orando ao Pai antes de ser preso, ele vai fazer a grande oração da unidade e pedir ao Pai que todos sejam um. Isso nos remete a uma unidade plena em Jesus Cristo. Vir a este lugar hoje foi de fato uma experiência interessante porque nós presenciamos exatamente isso. Se a gente leva a sério os textos da Sagrada Escritura, a gente vai lembrar daquela citação de diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está endurecido. A gente vai enxergar isso de maneira muito clara. Eu oro a Deus, eu peço a Deus, eu louvo a Deus, mas se o outro pensa ou age diferente de mim, esse outro está condenado, este outro vai ao inferno. Então, a grande dúvida ou o grande debate que a gente pode trazer a um local como esse, que acredito que é um local público, mas ao mesmo tempo frequentado por todos, a gente já vê cabanas montadas, tipo assentamentos. Que Deus é esse que nós adoramos? Que Deus é esse que nós pregamos, que só divide, que só traz guerra, que só traz lutas porque o outro não é igual a mim? Isso não é ser cristão. Isso não tem nada de bíblico, isso não tem nada de teológico, isso não tem nada de ser de Jesus. Jesus é outra coisa. Jesus é aquele verbo simples que Deus diz a Moisés quando Moisés pergunta lá no Monte Horebe: e eu direi ao povo que tu és quem? Talvez Moisés esperasse uma grande resposta de Deus e Deus apenas diz ao povo que eu sou. Eu sou. Eu sou. Deus é aquele verbo simples que é e que a gente complica tanto que só divide e que só traz discórdia. Então eu até convido vocês a virem a esse monte aqui em Suzano, vislumbrarem um local muito bonito, mas se você vier com a sua fé, vem com ela em silêncio, porque o local pede isso. Então, grita menos, fala mais baixo, ouve melhor a voz de Deus que está na criação também, e que Deus nos abençoe nessa reflexão. Eu vi que tem pessoas também de igrejas do centro da cidade, dos bairros aqui. Como os pastores dessas igrejas veem esse local? Eles também vêm, trazem seus grupos, fazem... Igual esse período, principalmente esse período que nós estamos sempre vindo aqui, exatamente. Existem outros grupos de irmãos que se localizam, vêm para cá, nos dá convite, né? Vai lá na minha igreja. Então, sempre há aquela interiorização, união entre um outro. E vem muitos. Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Madureira. A relação entre essas igrejas? Normal, porque eu posso te dizer e também posso te levar para alguns pastores, né? Que são amigos nossos, que nós se encontramos aqui, aquele grupo está orando aqui, tal. De repente, Paz Senhor Jesus. Aí começa a conversar, interagir entre nós e tem aquele fato de união, né? Pô, vai na minha igreja, vai pregar lá, vai dar uma saudação. Nós temos uma festividade tal dia. E assim vai.
Então, nós somos da Comunidade Evangélica da Glória de Deus. Em relação ao monte, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma visão diferente em relação ao monte. Eu vejo esse lugar aqui como uma terapia. É o lugar que a gente se desprende de tudo aqui embaixo, deixa as preocupações e procuramos ter o nosso momento a sós com Deus lá em cima, como Jesus ele fazia. Jesus ele falava com os discípulos, olha, espera aqui, eu vou subir. E ali ele tinha o momento dele com Deus. É o local que nós tiramos para ter o nosso momento com Deus. Onde a gente esquece de tudo aqui embaixo aqui e fica só nós e o Senhor Jesus. Sabe? E é bom, é um ambiente bacana, onde você sente a presença de Deus de uma forma maravilhosa. E particularmente falando, toda vez que nós descemos dali, nós descemos em paz e com a certeza que a nossa oração, que o pedido que apresentamos a Deus em prol da nossa vida, em prol do povo da igreja. A gente viu diversos grupos de igrejas diferentes, mas todas evangélicas. Sim. Tem presença de outros grupos de outras igrejas, ou deveriam vir também, ou específico para... Não, é um lugar aberto, é um lugar público para todas as pessoas, independentemente de qual seja o clero religioso da pessoa, sabe, a forma que ela busca a Deus ou não. É como eu disse, eu tenho uma linha de pensamento, eu acredito na Bíblia, eu tenho a minha maneira de servir a Deus. Agora, o católico ele pode vir também, se o espírita quiser vir, ele pode vir. É um espaço aberto para o público, não é uma coisa fechada só para nós evangélicos, e sabe? Também para toda pessoa que quer ter uma experiência com Deus. O mais importante, como o bispo falou, é nós termos uma experiência particular com Deus, onde nós buscamos, nós oramos, como o bispo falou, nós deixamos tudo aqui embaixo e subimos. A intenção é ter uma experiência, um momento com Deus. E isso não é só do evangelho, mas é também do católico, é do espírita, é do budista, é de todas as pessoas, né? Como o bispo falou, o monte é aberto para todos, assim como também a praia. Deus deu essa oportunidade para todos aqueles que querem buscá-lo. Eu acho que toda pessoa que quer buscar Deus, ela tem que ver um... Deus nos abençoe, que seja uma experiência ótima por cima. Amém. E voltemos outras vezes. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, desculpa tomar o tempo de vocês. Nada, Deus abençoe. Tá. Não esqueçam de curtirem, de se inscreverem no canal, assinarem ou ativarem o sininho para as notificações dos próximos vídeos e que Deus nos abençoe.